Como o Brasil perdeu uma Copa do Mundo com o melhor elenco da sua história. Vídeo lá do Fute 11 versus 11. A gente vai estar reagindo aqui hoje, tá, galera? Esse vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o vídeo oficial do canal do Fute 11 para vocês ir lá, deixar o like, comentar, porque realmente o conteúdo lá é muito bom. Então vamos estar reagindo aqui hoje. Bem diferente do momento atual do nosso futebol, em 2006 a seleção brasileira era a atual campeã do mundo, tendo vencido o torneio 4 anos antes, em 2002, chegado à final em 98 e sendo campeão também em 94. Ou seja, nas últimas 3 edições de Copa foram 3 finais disputadas com 2 títulos vencidos. E claro, isso era fruto da geração incrível de jogadores brasileiros que tínhamos naquele período. Em 94, Romário e Bebeto comandaram a seleção. Em 98, o brilho do jovem fenômeno vivendo seu auge. Até que em 2002, mais uma vez, o fenômeno com Rivaldo e Ronaldinho formando um trio letal. Mas em 2006 a coisa parecia escalonar para outro nível. E o mais bizarro é que esse foi, sem dúvidas, um dos melhores elencos da história da seleção brasileira. Como seria possível um time com um craque em cada posição, 3 bolas de ouro nos 11 iniciais, talentos absurdos vindo do banco e mesmo assim ter o pior resultado em um período de 20 anos? É isso que a gente vai relembrar e tentar entender agora nesse vídeo. Brasil de 2006, o fracasso estrelado. Rapaziada, já que a nossa seleção tá muito longe de vencer um título novamente, eu cansei de esperar e resolvi trazer o meu. Fala pra mim se não parece. Cara, eu comprei isso aqui na Amazon, mano, tá? Antes que venha alguém falar, ganhou, tá fazendo publi. Não, mano, não tô fazendo publi, tá? Eu comprei isso aqui na Amazon pra poder funcionar melhor aqui no cenário, né, e tal. Só que eu achei ela tão da hora, mano, que eu quis mostrar aqui no começo do vídeo pra vocês, ó. Se você olhar de perto, você consegue ver algumas imperfeições, mas se você quiser usar pra poder decorar algum lugar da sua casa, alguma área dedicada a futebol, ou quem sabe até na churrascaria, tá ligado? Você botar numa prateleira assim, mano, fica bem da hora, tá? E cara, o preço varia muito, então eu vou deixar o link na descrição aqui, que é só você clicar e aí você vai saber quanto ele tá custando no dia que você tá vendo esse vídeo, né? Bem da hora mesmo, ó. Você é louco, vou botar ali no cenário pra vocês verem como é que fica. Ó, tá meio escuro ali agora, mas vai por mim. Fica da hora. Então, galera, pra gente começar esse vídeo do jeito certo, eu já quero de cara jogar essa cena aqui na tela. Quantas vezes você não viu esse edit ou um print desses jogadores perfilados assim antes do jogo com aquela clássica legenda? Aqui a gente botava medo. Concordo, realmente é mais fácil ter medo desses caras do que dos nossos titulares de hoje. Porrada neles. Tudo no campo e fora do campo. Se Porrada nele, galera. Porrada nele. A gente que tomou porrada, né? tiver que ser. Gostei, Nossa é isso Senhora. aí. Pega essa escalação titular aqui, mano. Dida no gol, Cafu, Juan, Lúcio e Roberto Carlos fechando a linha de defesa e as laterais, Zé Roberto, Emerson, Ronaldinho e Kaká fechando a meiuca, Adriano e Ronaldo no ataque. Tá achando pouco, mano? Olha alguns nomes do banco. Rogério Ceni e Júlio César para o gol, Luizão, Gilberto Silva, Cicinho, Juninho Pernambucano, Robinho e Fred. Mas o grande foco mesmo daquela seleção ficou em 4 jogadores, que foram apelidados de Quadrado Mágico: Ronaldinho, Kaká, Ronaldo e Adriano. Basicamente, era o ataque do Brasil. Aqui nós tínhamos Ronaldinho, que era o atual bola de ouro, Ronaldo, o fenômeno, que também já havia sido bola de ouro, mais de uma vez inclusive, Kaká, que viria a ser bola de ouro em 2007, um ano depois, e Adriano, que era um prodígio gigantesco, mas infelizmente, por vários motivos pessoais, acabou perdendo foco na carreira. Mas antes da gente dar início à Copa de 2006, você precisa entender da onde surgiu esse quadrado mágico. Tudo começou 2 anos antes, em 2004, na Copa América. Em Lima, no Peru, o Brasil enfrentava a Argentina na grande final do torneio. O clima era aquele que a gente já conhece. Brasil e Argentina estávamos disputando essa Copa América como atuais campeões do mundo e os caras que já odeiam a gente tinham motivos dobrados para querer vencer, já que o mundo inteiro temia a seleção brasileira naquele momento. E bom, o Ronaldo estava fora da competição por pedido dele mesmo. Ele quis se ausentar porque queria curtir suas férias. E isso não é suposição, tá? Foi dito pelo próprio Ronaldo e pelo técnico da seleção brasileira. É nessas horas que a gente vê a diferença que faz um bom momento, né, cara? Naquela época o Ronaldo mandava mais do que o presidente aqui no Brasil, tá ligado? O que ele queria era ordem. Depois do que ele fez em 2002, ninguém questionava mais o cara. Parreira então levou o Adriano no seu lugar como atacante, e o brasileiro respondeu à altura, sendo o artilheiro da competição com 7 gols marcados. Mas a Argentina começou bem melhor aquela final. Galera, que momento, né, velho? A gente ter uma opção de um Ronaldo Fenômeno jogando, e no caso ele não quis jogar, e você ter Adriano Imperador, velho. É um nível, cara, que hoje eu acho que, com todo respeito a todos os jogadores, eu acho que a gente não tem, velho. A gente pode ter aí um Endrick aí, um João Pedro, um Vitor Roque, mas, cara, é outro patamar.
abrindo o placar com Gonzalez de pênalti. Mas o Brasil ainda conseguiu o empate com um gol de Luizão de cabeça aos 45 minutos, indo então para o intervalo com o empate de 1-1 no placar. E na volta, mano, no finalzinho do jogo, aos 87, a Argentina vira o placar com Delgado. Ali, cara, já era cenário de fim de jogo. 87 minutos, você acabou de tomar a virada pra Argentina. Era só um milagre mesmo pra poder fazer o Brasil empatar e prosseguir com o sonho. E bom, o milagre veio e gerou aquela narração histórica do Galvão. Eu falei. Adriano acha uma bomba de pé esquerda aos 90+3, empatando o jogo em 2-2 e levando a partida a ser decidida nos pênaltis, onde o Brasil venceu por 4-3. Depois de uma atuação desse nível, na ausência do Ronaldo, Adriano não poderia mais sair do time titular de maneira nenhuma. Até que no dia 12 de outubro de 2005, o Quadrado Mágico foi a campo pela primeira vez, em um jogo contra a Venezuela pelas eliminatórias da Copa. E nesse jogo o Brasil venceu e convenceu, com gols de Adriano, Ronaldo e Roberto Carlos. A partir dali, a pressão popular era gigantesca. Todo mundo queria ver os 4 craques atuando juntos e o que eles poderiam fazer. Até onde eles poderiam chegar. E foi assim, como atual campeão do mundo e da Copa América, que o Brasil chegou para disputar a grande Copa do Mundo em 2006. Abrindo a fase de grupos, o Brasil caiu no grupo F, com Croácia, Austrália e Japão. Um grupo bem fácil, já que aquela Croácia não era nem sombra dessas últimas versões que tivemos em Copas do Mundo. A Austrália também era péssima e o Japão nem se fala. Então, se nós que estávamos de fora já pensávamos assim, imagina os caras lá dentro. Em 2006 a seleção não era comum em nenhum dos aspectos, tanto no talento quanto na mídia. Imagina um time com 3 bolas de ouro, cara. Ronaldinho no seu auge, Kaká ali também voando e o Ronaldo já consolidado como um dos maiores jogadores da história. Eles eram estrelas, tá ligado? Ia gente de todo lugar do mundo pra visitar a concentração da seleção. Fãs tirando foto, a imprensa transmitia treinos. Cara, era praticamente um Big Brother patrocinado pela CBF ali. Pra resumir, a concentração em 2006 era uma completa zona. A gente chegou ao ponto de ter o neguinho da Beija-Flor visitando os caras. Cara, não dá, mano. Eu tento ficar sério vendo essa parte do roteiro, mas é impossível, mano. Olha só o que tava rolando. E ele não foi sozinho não, tá? Ele ainda levou 15 passistas junto com ele. Até invasão de torcedora teve, mano. Olha essa cena aqui dela agarrando o Ronaldinho. Isso aqui tava rolando no meio do treino, cara. Era clima de festa total, pô. E foi dessa maneira que o Brasil estreava na Copa. Em clima de festa e uma confiança absurda. No primeiro jogo da fase de grupos, o Brasil estreava contra a Croácia. Rapaziada, parece que a Croácia tá sempre no nosso caminho, mano. Mas nessa época aqui, pra poder bater de frente com a gente, era outra parada, né? Se liga nos times titulares. Olha a diferença, mano. O Quadrado Mágico ia a campo pela primeira vez em uma Copa do Mundo. Pô, e agora fala sério, irmão. Olha isso aqui, velho. Só tem monstro, pô. Cada posição aqui é um mais sinistro que o outro. No papel era tudo lindo, mas como será que era em campo? Bom, vamos lá. Começando a partida, aquele típico joguinho de começo de campeonato, sabe? Morno e lento. Mas no finalzinho do primeiro tempo, quem apareceu pra marcar o primeiro gol do Brasil na competição? Kaká, com esse golaço de fora da área. Essa que foi a assistência mais fácil da vida do Cafu. O Kaká só recebe, dá uma conduzida e manda uma bomba de pé esquerdo de fora da área, irmão. E detalhe, ele era destro, hein? Brasil 1-0 Croácia. Depois disso foi só aquele lenga-lenga pra lá, lenga-lenga pra cá. A Croácia era muito fraca e o Brasil tava jogando claramente com o freio de mão puxado. A partida terminou desse jeito mesmo, mano. Placar magro de 1-0, mas com vitória na estreia e mais 3 pontos para a nossa seleção. Agora, no segundo jogo da fase de grupos, o Brasil pegou a Austrália. E aqui demonstrou ter muito mais vontade de jogo, diferente da preguiça que foi contra a Croácia. O Quadrado Mágico foi para o seu segundo jogo seguido e agora parecia estar cada vez mais entrosado. Se liga aqui na jogada do primeiro gol. Ronaldinho, atuando como meia de criação, acha um passe lindo pro Fenômeno, que domina e acha o Adriano lá do outro lado. O Imperador então domina e rapidamente solta a bomba de pé esquerdo sem nenhuma chance pro goleiro. Brasil 1-0 em uma jogada envolvendo 3 craques do time. Agora uma pausa rápida aqui. Quando eu tava editando esse vídeo, eu reparei que eu falo Nova Zelândia várias vezes, mano. Tudo porque eu tinha acabado de assistir um jogo do Quadrado Mágico contra a Nova Zelândia que a gente ganhou de 4-0. Só que esse jogo da Copa foi contra a Austrália, cara. Então ignora todas as vezes que eu falar Nova Zelândia, ok? Eu só troquei os nomes mesmo. Depois disso, a Nova Zelândia teve uma chancezinha aqui e ali, mas era um time muito limitado, cara. Não conseguiram impor nenhuma dificuldade no jogo. Agora se liga nisso aqui. Substituições na Nova Zelândia. Saíram Tony Popovich para a entrada do Mark Bresciano. Tim Carroll para a entrada do Harry Kewell. Craig Moore dava lugar a John Aloisi. Isso, cara, é só um jogador desconhecido, velho. Agora se liga no Brasil, tá? Aos 72 saíam Ronaldo e Emerson para as entradas de Robinho e Gilberto Silva. Aos 90 minutos saiu Adriano para a entrada do Fred. Cara, não tem como comparar, rapaziada. Qualquer um desses jogadores aqui que entrou no segundo tempo seriam facilmente titulares hoje em dia na nossa seleção. Com certeza, galera. Com certeza. Nossa, é outro patamar, bicho.
Robinho, cara, que entrou em 72, seria facilmente um dos maiores jogadores da história da Nova Zelândia. Isso se ele não fosse maior. E o Brasil, após as substituições, ainda conseguiu ampliar o placar. Robinho, aos 90 minutos, manda uma paulada que explode na trave. Sobrando então a bola pro Fred, que só empurra pro gol, sem goleiro. Brasil, 2-0 Nova Zelândia. Depois desse jogo, os amantes do quadrado mágico estavam nas alturas, irmão. O Brasil vencendo por 2-0 na Copa, com participação direta de todos os craques, parecia bom demais pra ser verdade. A seleção agora somava 6 pontos e era líder do grupo F, partindo então para a terceira e última partida da fase de grupos. Brasil contra Japão. O jogo começa e o Brasil foi a campo praticamente com o mesmo time. Agora ainda mais apelão, porque Juninho Pernambucano também estava no time titular. Olha essa seleção aqui, mano. Quem marca é Deus, né? A partida começa e pela primeira vez o Brasil levava gol nessa Copa. O Japão abriu o placar com Keiji Tamada. Cara, dá até medo de falar o nome desses japoneses aqui e ficar algum lá ele, mas Keiji Tamada acho que não tem nada não, né? Enfim, Keiji Tamada abriu o placar aos 34 minutos. E foi um belo gol, tá? Mas aqui eu também tenho que dar o destaque pra nossa defesa que dormiu no ponto total, né? Se liga aqui, mano, ninguém acompanhou o cara se deslocando sozinho ali nas costas da defesa. Ou seja, o Brasil já demonstrava sinais claros de falta de concentração durante vários momentos nos jogos. Só que a gente só tava pegando seleção babada, cara. Então, assim, a gente podia ceder 5 chances que no máximo eles fariam um gol. Mas com o Japão foi diferente, já que a gente deu esse mole, o jogador aproveitou e abriu o placar. Mas se a defesa falhava, o ataque do Brasil, que era letal, respondeu no finalzinho do primeiro tempo. Acompanhe aqui comigo a jogada. Ronaldinho de novo participando, inverte uma bola linda para Cicinho, que de cabeça escora para Ronaldo, também de cabeça marcar e empatar o jogo para o Brasil em 1-1. E olha que a cabeçada não era nem o forte do Ronaldo, tá? Mas e essa tranquilidade aqui para subir nas costas dos zagueiro e cabecear sem chance pro goleiro. É por isso que mesmo quando o nosso time tava uma merda taticamente, a gente conseguia mascarar muitas dessas coisas. Olha a qualidade dos nossos jogadores, cara. E detalhe que aqui o Ronaldo ainda tava acima do peso, hein? E com 2 cirurgias no joelho. Mas, continuando no jogo, logo depois dos 53 minutos, Juninho Pernambucano recebe de fora da área. Para, rapidinho. É aqui que a gente vê o nível do nosso adversário. Como que você deixa o Juninho Pernambucano com todo esse espaço, cara? Se liga na jogada, velho. Tem um latifúndio aqui entre ele e o zagueiro, pô. Quando esse boneco aqui do Japão percebeu a merda que ele fez, ali já era tarde demais. Ah, mas tava muito longe, é por isso que ele deu mole. É, tava longe? Então segura aqui a bomba. 6 minutos depois, aos 59, contra-ataque pro Brasil e a bola cai nos pés do bruxo. Agora olha o passe que ele acha pro Gilberto Silva, mano. Não, pelo amor de Deus. Parei. A bola faz a curva e acha perfeitamente o brasileiro, que conduz em velocidade e marca o terceiro gol do Brasil, agora de pé esquerdo. Aqui o jogo já estava totalmente dominado pelo Brasil, 3-1 no placar, o Japão já estava já entregue. Mas ainda tinha tempo pro R9 marcar o seu segundo gol no jogo. E aqui eu quero fazer o seguinte com vocês. Primeiro a gente vai ver o lance, ok? O Juan tá aqui com a bola dominada, vai avançando e o Ronaldo tá de costas pro zagueiro. Ele recebe, devolve na tabela, o Juan rapidamente entende a jogada e devolve pro Ronaldo. Agora o Ronaldo recebe, gira o corpo e de fora da área ele solta essa bomba de pé direito, moleque. Indefensável, cara. E agora pegando pra ver esse lance de novo em câmera lenta, na hora que ele recebe e gira, já tem 2 jogadores chegando nele. E se a gente reparar, ele ainda olha pro goleiro por um segundinho, cara. Só mesmo pra ter noção do posicionamento dele. E só depois disso, ele manda essa finalização perfeita na costura da rede. Agora eu quero que você pause o vídeo e comente aqui. Qual atacante da nossa atual seleção faria esse gol que o Ronaldo, acima do peso, acabou de fazer e você viu aqui? Cara, é difícil, é difícil. Difícil. Hoje em dia a gente, assim, né, com todo respeito, mas é muito difícil de esperar qualquer coisa da nossa seleção. Muito difícil mesmo. Pois é, eu vou ficar aguardando a resposta aí, ok? E depois disso, o juiz apitou o fim do jogo, 4-1 para o Brasil, de virada, vencendo o Japão. E foi assim que o Brasil terminou em primeiro do grupo F na Copa de 2006, com 9 pontos conquistados. E isso mostra também que caso o time estivesse bem defensivamente, lá na frente o Brasil resolveria, cara. Bom, pelo menos essa era a sensação, né? Já que o Brasil havia marcado 7 gols e sofrido apenas 1 em 3 jogos da fase de grupos. Só que aí que tá o problema. Será que o esquema realmente era tão forte assim, ou os nossos adversários que eram bizonhamente ruins? Começando a fase de mata-mata, agora nas oitavas de final. Brasil contra Gana. A gente foi a campo novamente com o quadrado, mas agora Zé Roberto e Emerson. Eu acho que esse jogo que Ronaldo Fenômeno livre o goleiro, né? E foi um golaço.
Eu acho que é esse jogo. Emerson faziam a dupla de volantes para dar um pouco mais de contenção no jogo. E eu sei que a Copa de 2006 foi toda aquela desilusão e tal, mas aqui, nesse jogo, a gente ainda teve um momento para ficar feliz e se orgulhar. A história foi escrita. Ronaldo Fenômeno se tornava o jogador com mais gols na história das Copas do Mundo, marcando logo aos 5 minutos de jogo, e o gol foi praticamente a assinatura dele. Kaká acha uma bola açucarada pro Fenômeno, que ganha na arrancada em uma das suas principais características, né? Sai ali cara a cara com o goleiro e deixa ele totalmente na merda só com drible. Depois... Agora, eu que pergunto a vocês, escreva aqui nos comentários, galera. Qual atacante da nossa seleção brasileira hoje faria esse gol que o Ronaldo Fenômeno fez aí? Qual? Galera, talvez Vinícius Júnior, se Neymar voltar, se Neymar estiver na seleção, com certeza Neymar, mas assim, tirando o Neymar, é difícil. Escreve aqui nos comentários, tamo junto, galera. Foi só empurrar pro gol e sair ali com a sua comemoração clássica, apontando o dedinho de número 1. Esse gol do Ronaldo é muito emblemático e volta e meia ele aparece nas redes sociais da FIFA aí. Mas, continuando, ainda no primeiro tempo, aos 45 minutos, Kaká vem conduzindo. Aqui ele repara que o Didico já estava pedindo aquela bola, mas ele prefere inverter a jogada pro Cafu lá do outro lado. Cafu então avança pela direita e manda a bola na área nos pés do Adriano para só empurrar pro gol sem goleiro. 2-0 em mais uma jogada linda do Brasil. Ali a gente já estava com os dois pés nas quartas de final. Era só questão de administrar o segundo tempo e confirmar a vitória. E foi exatamente isso que aconteceu. E olha que ainda teve direito ao terceiro gol, tá? Ele foi marcado por Zé Roberto, que, pô, sinceramente, rapaziada, isso aqui é um gol de pelada, pô. Eu nem tenho o que falar aqui, cara. Olha só, a defesa dos caras dormindo mais do que a do Ibis, mas a gente releva porque já eram 85 minutos de jogo, o Brasil tava com 2-0. Fim do jogo, o Brasil 3-0, a seleção brasileira estava classificada para as quartas de final, onde agora enfrentaríamos o nosso algoz de copas, a França, que ainda era comandada por Zidane. Mas antes, cara, se você tá assistindo até aqui, me ajuda aí, pô. Esse tipo de vídeo dá muito trabalho e eu só vou pedir pra você dar um like e se inscrever no canal. No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tô muito próximo dos 100 mil inscritos. Talvez quando você esteja vendo, eu já tenha até batido esses 100k. Mas então, agora a gente vai colocar essa meta de 150 mil até o final do ano. Vai que é possível, né? Mais 50 mil, cara. Dá pra sonhar, vai. Agora sim, vamos voltar pro jogo contra a França. Ê, tristeza. Começando a partida, se liga no nível dos jogadores, rapaziada. Essa aqui era a escalação do Brasil. Uma mudança grande foi a ausência do Adriano nos 11 iniciais, para a entrada do Gilberto Silva. Essa foi uma opção para preencher mais o meio campo, adiantando o R10 para jogar mais próximo do gol e também tentar gerar ali umas tabelinhas com o Fenômeno, juntando ali os dois maiores talentos da seleção, né? A ideia era muito boa. Já pela França, Zidane, Henry, Ribéry, Abidal, um monte de nome de peso aqui também. O Brasil foi a campo em um 4-4-2 losango. Como eu disse, na teoria seria muito bom, já que o Bruxo poderia participar mais de gols. Só que também tem um lado ruim, já que como ele jogava mais adiantado, a gente perdia toda a criação que ele estava fazendo ali pelo meio do campo. Mas sinceramente, cara, a escalação foi o menor dos problemas. A partida começa e os primeiros 15 minutos são bem equilibrados. O Brasil foi levemente superior, tendo mais a posse. Controlava as ações, mas conseguia chegar poucas vezes no ataque. Uma rara chance foi essa aqui. A França estava desorganizada, R10 acha o Ronaldo pela ponta, que consegue arrancar e manda esse passe pra dentro da área, onde o Kaká tava aparecendo lá dentro pra finalizar. Mas infelizmente o zagueiro francês chegou antes pra impedir o ataque do Brasil. E aí ficou só nisso mesmo, velho, porque depois dos 15 minutos iniciais, a França começou a crescer absurdamente no jogo. Principalmente quando um jogador começou a fazer o que queria dentro de campo: Zidane. Olha isso aqui, rapaziada. Só no primeiro tempo você tem jogadas do Zidane pela direita segurando o jogo, Zidane no meio armando o jogo, Zidane na esquerda buscando passe, Zidane por dentro pra finalizar, Zidane na área pra tentar uma finalização, Zidane roubando bola do Kaká e clareando a jogada como se não fosse nada. Cara, foi uma atuação assim absurda do francês. E parece que ele tava... Cara, como jogava o Zizou, né, velho? O carequinha era embaçado, bicho. Ah, louco, velho. Esse jogo mesmo, ele colocou o Brasil no bolso. Ele colocou o Brasil no bolso, porque se... Eu acho que se não tivesse o Zidane da vida, eu acho que o Brasil teria passado. Eu acho. Acredito eu. Sempre livre, tá ligado? Parece não, ele realmente tava. O principal jogador dos caras, um gênio assim que era sabido por todo mundo, inclusive essa era a despedida dele pela seleção francesa. E mano, ele foi completamente subestimado, cara. Ele recebia a bola e tinha total espaço pra fazer o que queria. Ele levantava a cabeça, pensava se ia fazer um passe, se ia fazer um lançamento, se ia conduzir pra trás, se ia pra frente, porque a marcação nele era extremamente
broxa. E esse pra mim foi o principal Marcação problema. frouxa. A formação no 4-4-2 losango que o Brasil foi a campo era boa, mas os nossos jogadores estavam em uma preguiça, irmão. A dupla de volantes da França não tava deixando o nosso meio campo nem pensar. O tanto de jogadas que a gente tinha ali, uma possibilidade de gerar algum ataque. E os nossos meio campistas eram, sei lá, mano, desarmados parecendo uma criança. A gente viu ali uma bola espirrada, sobrou pra alguém ali no meio campo do Brasil, bum, já vinha um volante da França e desarmava. Ou então a gente ia, tentava trocar 3 passes, alguém já vinha, mordia e desarmava. Cara, a gente não conseguia respirar no meio campo, enquanto eles tinham toda a passividade do mundo pra fazer o que queria. Olha o Zidane aqui aos 43 do primeiro tempo puxando o contra-ataque, rapaziada. Olha essa cena, velho. Pelo amor de Deus. Mano, tava difícil de parar o Careca nesse dia, tá? E se o primeiro tempo foi complicado, o segundo foi pior ainda. Praticamente só dava a França. E por mais que eles não tivessem nenhum ataque realmente perigoso, quem controlava o jogo era eles desde a volta do intervalo. Até que aos 56 e uma falta bem nada a ver do Cafu, quem vai pegar essa bola pra bater? Sim, Zidane. E aí, rapaziada, e um lance assim, bizarro. Ele faz um lançamento e o Henry aparece sozinho dentro da área pra mandar pro gol, cara. Abrindo o placar, França 1, Brasil 0. Eu era bem novinho, rapaziada, eu tinha ali 7 para 8 anos nessa época, mas eu lembro, assim, de algumas coisas que eu vi depois, sabe, no futuro. E teve toda uma polêmica ali que rolou entre o Galvão Bueno e o Roberto Carlos, porque o Galvão chegou a criticar ele ali abertamente na transmissão ao vivo, né? O que, consequentemente, fez com que o Roberto saísse como o vilão da parada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Brasil foi pra aquela Copa no modo gandaia total. A gente já viu aqui em vários exemplos. Os jogadores claramente não sabiam o que fazer, até porque, cara, a gente ficou muito iludido com o quadrado mágico, batendo em seleções que são quase de nível amador. E aí, quando a gente pegou uma seleção de ponta, a gente viu que não tinha tática nenhuma, cara. Era praticamente, entra aí os talentosos do Brasil, se virem e ganhem o jogo. E funcionava contra as seleções que eram mais fracas. Só que quando a gente precisou de tática, mano, a gente viu que ficou escancarado que era péssimo. Dito tudo isso, não dá pra eximir o Roberto Carlos da culpa nesse lance, cara, porque dá uma olhadinha aqui. Ele tava parado, com as mãos no joelho, ali abaixado, sabe, como alguém que tá cansado? Mas só que, mano, é uma cobrança de falta. Você não pode fazer isso, sendo que o cara tá atrás de você, pô. Enquanto o Henry tava ali do lado dele, sozinho. A bola foi levantada na área, ele passou pelo Roberto Carlos. Cara, é um lance bem bizarro mesmo, porque até se você parar pra prestar atenção, deixa eu botar aqui um pouco. Só que, mano, é uma cobrança de falta. Você não pode fazer isso. Não sei se sendo vai que o cara mostrar tá nesse atrás de frame, você. mas tem um frame que mostra que, tipo, vários jogadores da França atacam ali a pequena área, né, pra fazer o gol. E só tem, parece que 3 jogadores do Brasil marcando. Cara, é um lance bem bizarro. Enquanto o Henry tava ali do lado dele, sozinho. A bola Ó, foi levantada tá vendo, na ó? área, 3 e jogadores. passou pelo Roberto Carlos, que tava Aí literalmente ficou, parado. cara, Ah, mas o Roberto Carlos é baixinho, não ia fazer diferença. Pô, mano, pelo amor de Deus, ele deveria pelo menos ter acompanhado. Só de ter alguém ali no cangote dele, ao menos iria dificultar a isso é finalização do verdade. Henry. Mas... ai. É aquele tipo de lance que, se não resultasse em nada, ninguém nem ia reparar nessa falha dele. Mas, como foi o lance que definiu a partida, ficou feio demais, rapaziada, na moral mesmo. E como eu disse antes, cara, a culpa não é só do Roberto Carlos, tá? Falando sinceramente aqui, eu acho que se o Brasil não tomasse gol naquele momento, tomaria em outro, porque a França tava dominando o jogo. Parecia só questão de tempo pra dar merda. E depois disso, o Brasil ainda tentou reagir, colocando Adriano, Cicinho e Robinho pro jogo. Mas o nervosismo parecia que tava tomando conta dos nossos jogadores. Olha esse lance aqui, rapaziada. O Ronaldo tá com a bola dominada, o Gilberto Silva tava chegando livre ali na direita, sem nenhuma marcação. Mas o Ronaldo vai e prefere arriscar um chute todo torto, sei lá, mano, um chute meio esquisito de fora da área, sabe? Não precisava. E mesmo assim, o Adriano, que tinha acabado de entrar, não acredita muito no lance e nem avança pra tentar pegar um rebote ou algo do tipo. Quando ele pensou em ir, já era tarde. E essa foi uma das raras chances que o Brasil arrumou ali, cara, porque a França tinha total controle do jogo. Inclusive, eles tiveram ainda a chance de ampliar em uma finalização que o Dida fez uma baita defesa. Repara aqui que a jogada também é gerada pelo Zidane. E foi isso. A França estava provando que desde 2006 o futebol já estava mudando. O esquema tático, a estratégia para o jogo e, principalmente, a entrega física dos jogadores do meio-campo francês decidiram o jogo contra uma das seleções mais talentosas da história do futebol. E claro, né, eles contaram também com uma atuação inacreditável do Zidane. Rapaziada, falando sério mesmo, pesquisa aí caso você nunca tenha visto. Zidane versus Brasil 2006. Pode jogar aqui no YouTube mesmo. Olha como esse cara jogou essa partida contra um monte de craques, mano. Ele botou o jogo no bolso em diversos momentos. Tem lance dele, cara, que ele parecia que tava jogando uma pelada, pô. Uma calma, assim, bizarra, uma elegância, mano. A bola vem nele, ele domina. Vem 5, 6 em volta dele, ele vai, corta, dribla, acha um passo pro lado, acha pro outro, inverte bola. Mano, o cara fez de tudo. Numa tranquilidade, cara,
Mano, era bizarro, velho. Era bizarro. E é isso. Aos 90 minutos, o juiz apitava o fim do jogo, França 1, Brasil 0, e esse foi o fim do sonho do Hexa em 2006. A França avançava para as semifinais, enquanto o Brasil voltava para casa, sendo eliminado antes da final pela primeira vez desde 1990. E cara, vendo as entrevistas de alguns jogadores, fica nítido o que já transparecia no campo. Era muito estrela junto e muito ego também, cara. Dá uma olhada nisso aqui que o Ronaldo disse. Talvez não era um grande grupo. Eu lembro que eu tive discussões aí depois do jogo, porque eu vi jogadores dizendo, ó, eu não perdi porque eu não joguei, né? Não vou citar nome porque o que em 94 não aconteceu, 2002 também não. Em 98 também grupo, não, mesmo perdendo também não. Grupos fechadíssimos, 98 era muito fechado também, era todo mundo junto. Olha isso que bizarro, cara. Eu aqui na minha casa falo, perdemos, tá ligado? Ah, perdemos para a França, perdemos para a Croácia em 2022. Perdemos para a Bélgica em 2018. Como que um cara que tá lá, faz parte do grupo, foi convocado, fala que não perdeu porque não jogou? Nossa, velho, nojento, sério mesmo. E isso ficou claro no campo também, né, cara? Parecia que era o seguinte, se o fulaninho ali não vai correr pra marcar, por que eu tenho que correr? Eu também sou sinistro, pô. Ah, mas ele é bola de ouro, ele fez isso, ele fez aquilo. Beleza, mano, mas eu também sou bola de ouro, eu também sou brabo. Então, pô, não, eu também sou o melhor lateral. Não, eu também sou o melhor meio campo. Não vou correr não, se ele não corre, eu não corro. E ficou nessa guerra de egos, e quem sofreu fomos nós. E dessa maneira, a Copa das festas nas concentrações, dos treinos abertos ao público, dos jogadores estrelas, chegava ao fim. O Brasil pegou 3 seleções de nível baixíssimo na fase de grupos e mascarou o problema de se ter tantos talentos, mas com zero comprometimento na defesa. E quando pegamos uma seleção de primeira prateleira, isso ficou escancarado. E o pior, cara, é que a revista Placar tentou avisar sobre isso, tá? Olha essa capa lendária aqui que já tocava nesse assunto do equilíbrio defensivo que não existia. Agora eu quero mostrar pra vocês aqui um lance que é bem simbólico. Esse aqui é o lance do Ronaldo que originou o primeiro gol contra a Alemanha lá na final da Copa em 2002. Se liga, cara, ele tava com a bola dominada, foi desarmado e já levanta na mesma hora e vai pra cima pra tentar recuperar. Esse esforço dele é recompensado porque ele consegue, o Rivaldo rapidamente já se aproxima, sabendo que ia receber o passe, recebe e já manda uma bomba pro gol. E o Ronaldo não quis nem saber se era o Oliver Kahn, se era melhor goleiro ou não, mano. Ele acreditou na jogada e foi até lá, porque se o goleiro desse rebote, alguém ia ter que estar lá. E ele foi, mano. E o esforço dele foi mais uma vez recompensado, porque o Oliver Kahn frangou e soltou a bola nos pés dele. Rivaldo! Oh, it's come off God! Ronaldo! Brazil in front! It's Ronaldo! And his 11th in World Cup finals! Toda essa vontade de ganhar, essa garra que tava ali em campo, que sobrou em 2002, faltou aos montes em 2006. E pra finalizar, o mais bizarro é que em 2006 nós tínhamos 3 bolas de ouro no elenco. Fora todos os craques que estavam ali no elenco e alguns que ficaram de fora que poderiam facilmente ser convocados. E hoje a gente tem a prova clara que isso só foi diminuindo com o passar dos anos, até que chegamos no atual momento da nossa seleção, onde a gente precisa compensar muito mais com a tática, sendo que até nisso, infelizmente, a gente parou no tempo. É isso aí, rapaziada. Vou deixar aqui mais uma vez na descrição do vídeo, tá? O vídeo oficial lá do Fute 11 vs 11. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Peço que vocês deixem o like, compartilhem. Deixem aqui nos comentários também o que vocês acharam. E é isso. Tamo junto e falou!